Tema de hoje: insista, persista, não desista. Deus ouve as suas orações. O maior problema que a gente está vivendo hoje são pessoas desanimadas com oração, porque parece que Deus não está ouvindo. Parece, mas Deus ouve toda a oração que é feita em nome de Jesus. Deus ouve todas. Isso é bíblico. A questão aí é nós termos esse entendimento e orarmos. E por não obtermos respostas práticas, rápidas, do jeito que a gente quer, a tendência é desistir, desanimar, deixar de orar. Por isso que a gente está insistindo aqui falando sobre oração. Oração é muito importante na vida do cristão. Nós estudamos semana passada aqui o poder da oração, o que ela pode realizar, gerar na vida do cidadão, do ser humano, aqueles que creem em Deus. E a gente está trabalhando em cima de um texto. Eu quero ler esse texto com os irmãos, você que trouxe a Bíblia, livro de Lucas, capítulo 18. Vamos ler mais uma vez esse texto. Lucas capítulo 18. Aquele jeito que comentei aqui semana passada, inteligente de Jesus, de tratar com as pessoas, ele usava parábolas, que são histórias comparativas, para fazer as pessoas entenderem. Lucas 18:1, Jesus contou então aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. Versículo 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia a ele continuamente, ou que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe. Aí ela suplicava dizendo o seguinte: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, 5, esta viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6, e o Senhor continuou, falando aos seus discípulos, as pessoas que estavam ali: ouça o que diz o justo juiz. Agora 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Versículo 8, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Olha a afirmação de Jesus. Deus fará justiça e depressa. Agora ele fala assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aí. O que Jesus estava mostrando aqui? Bom, o texto diz o dever de orar sempre e não desanimar. Ou seja, a oração é algo que a gente tem que praticar todo dia. E já foi dito aqui, eu já disse isso aqui, estudos e mais estudos de cientistas, de médicos, pessoas ligadas a essa questão, dizem que para você criar um hábito na sua vida, você tem que praticá-lo ao menos 21 dias. Se você, durante 21 dias, praticar alguma coisa, um tipo de exercício, caminhada, corrida, alimentação, inclusive oração, depois de 21 dias, isso já vai fazer parte da tua vida, você já vai fazer isso normalmente, como se, sem mais aquele peso, ai meu Deus, puxa, ontem eu andei 2 quilômetros, nossa, hoje eu estou arrebentado. Por quê? Porque você não tem prática. Agora, se você começar a andar mais, se você fizer isso durante 21 dias, segundo os estudiosos, no 22º dia você vai caminhar 2 quilômetros brincando. Da oração é a mesma forma. Jesus está mostrando para os seus discípulos o seguinte: tinha uma mulher que ela tinha uma causa na justiça, e ela pedia para o juiz: o senhor tem que julgar minha causa, o senhor tem que julgar minha causa, o senhor tem que julgar minha causa. Ela foi persistente, ela foi insistente, ela não desistiu e tal, até que o juiz falou: pô, eu não temo a Deus,
Eu não estou nem aí com os homens, mas essa mulher está me importunando, eu vou julgar logo a causa dela. E julgou e deu o ganho de causa para ela. Aí Jesus disse: quanto mais o Pai Celestial. Você acha que o Pai Celestial vai deixar de responder uma oração para aqueles que clamam a Ele dia e noite? Lógico que não, Ele vai responder rápido. Aí a dica para... Por que as coisas demoram na minha vida? Porque às vezes você ora só uma vez por semana. Às vezes você ora só uma vez por dia. E quando ora? As pessoas querem a bênção de Deus, mas elas desistem facilmente das coisas. Jesus está ensinando basicamente isso. E como a gente está tratando sobre oração, nesse mês de aniversário, eu também, como um cara otimista, porque eu sou otimista, vocês sabem, né? Eu sou otimista, eu vejo sempre o bom de bom e de melhor nas pessoas. O pessoal reclama do Brasil, eu procuro ver as coisas boas do Brasil. As pessoas falam da igreja, a igreja tem problema, não é só nossa, toda igreja, mas eu procuro ver o lado bom da igreja. Eu sou otimista, e otimista como sou, terça-feira imaginei, depois de falar sobre oração no domingo, terça-feira isso aqui vai estar bombando. Aí vem o diabo e faz assim: manda aquela chuva, porque a chuva vem de Deus, claro, né? Mas ele fala: agora eu vou mandar vou direcionar essa, vem aquela chuva. Aí chega aqui 6 pessoas na oração, menos do que o normal. Mas essas 6, 7 pessoas estavam aqui, a gente orou, clamou pela tua vida. Porque nada impede a gente de vir na casa do Senhor, a não ser que seja coisa assim muito difícil. Bom, eu trouxe semana passada estudos de médicos, de cientistas, que é interessante isso. Hoje em dia, no mundo de hoje, existem muitos médicos e cientistas estudando o fator oração, o que a oração pode gerar na vida da pessoa que está com problemas, com depressão, enferma. O que a oração pode gerar? Semana passada eu trouxe aqui alguns dados, hoje eu trouxe outros dados. Vou ler aqui um pequeno texto para vocês. Se você tem o hábito de orar, saiba que os benefícios desta prática abrangem as áreas espiritual, psicológica e também fisiológica. Isso quem afirma é o Dr. Don Colbert, um médico cristão, especialista em tratamentos naturais para retardar o envelhecimento, vai prestando atenção, e grande pesquisador de assuntos relacionados à cura pela fé. Segundo esse médico, ele escreveu em um dos seus artigos que mesmo que os benefícios da oração estejam sendo comprovados por meio de diversas pesquisas, e recentemente, como eu disse, estão pesquisando muito sobre oração, a complexidade do efeito desta prática, orar todo dia, ainda está tentando ser compreendida pela ciência. Olha o que ele escreveu: muitas pessoas fazem uso dessa prática, oração. Essas pessoas que fazem isso, apresentam benefícios psicológicos e espirituais, como uma sensação de maior clareza, de entendimento de propósito, uma sensação melhor de gratidão, um senso de conexão com Deus e um senso de bem-estar geral, ele explica. Ele está estudando sobre isso já há anos, várias pessoas que têm sido entrevistadas e se disposto a participar dessa pesquisa. Ele tem encontrado essas reações na vida dessas pessoas que oram. Falando sobre as pesquisas já concluídas do Dr. Colbert, ele cita num dos estudos dele, ele destaca que a oração acaba sendo a esperança para muitas pessoas que enfrentam doenças graves. Um estudo da Universidade de Rochester descobriu que 85% das pessoas que lidam com uma doença grave buscam ajuda na oração. Isso mostra que uma oração não é apenas um fenômeno cultural, mas um aspecto fundamental da experiência humana de ser e de viver. Orar, segundo ele, faz bem para a saúde. Olha que coisa, orar faz bem para a saúde. E as pessoas se entupindo de remédio e de médico. Continuando nesse raciocínio, o Dr. Colbert,
Ele apontou um outro médico, um pesquisador, escritor, que também reforça essa tese da influência da oração sobre a saúde humana. O que eu falei aqui semana passada, o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, que é uma das 20 maiores e melhores universidades dos Estados Unidos, autor de vários livros sobre fé e cura, ele diz que os estudos têm mostrado que uma oração pode impedir que as pessoas adoeçam, e quando adoecem, a oração pode acelerar o seu processo de cura. Isso não é falatório, isso é estudo de cientistas comprovado. Então, como é que isso pode acontecer? Bom, para explicar isso, esse efeito da oração, sobre a enfermidade e tal, o Dr. Colbert citou que resultados de estudos de outro doutor, Herbert Benson, especialista cardiovascular de Harvard, que explica a reação do corpo durante uma oração. O Dr. Herbert Benson descobriu que é chamado tipo de resposta de relaxamento. Quando a pessoa está com algum problema e ela começa a orar, se compenetra com Deus, isso traz um certo relaxamento na mente e no corpo da pessoa. Vai entendendo o que é a oração. Este estado fisiológico de relaxamento ocorre durante a oração. Isso envolve o sistema nervoso, isso envolve problemas parasimpáticos, essa questão do estado parasimpático, ele é responsável pela pessoa descansar. E contrário desse estado, é o estado nervoso simpático, que é responsável pelas pessoas ter sensações de tensão, de luta. Enfim, e ele disse, a maioria de nós passa por isso diariamente. A maioria de nós enfrenta dificuldades, lutas, passa nervoso e tal. Ele explica que o ato da oração tem aumentado a produção de muitos neurotransmissores bem úteis, como a dopamina, que ajuda a promover um estado de relaxamento, de foco, motivação e bem-estar. Ou seja, a oração pode ter efeito a longo prazo positivamente, chegando realmente a reprogramar o cérebro e também reconstruí-lo, afirmou esse médico cristão. Olha o que a oração pode fazer na minha e na tua vida. Por isso que Tiago, capítulo 5, versículo 16, aqui no telão, a parte B, ele diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você crê no poder da oração? Não convenceu muito não. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, meu irmão, a tua oração tem poder. Se você crê nisso, e eu vou falar o que eu falei semana passada aqui, o diabo sabe, o diabo, o inimigo de nossas almas, sabe que a tua oração tem poder. Ele sabe, isso é bíblico. Agora, com os estudos desses cientistas, se sabe que a oração tem um poder de mudar vidas, de transformar vidas, de capacitar vidas, de mudar mentes, de reprogramar mentes. Ele sabe disso. E é por isso que ele luta para que eu e você desanime, tenha problemas financeiros, problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas conjugais, problemas profissionais. Ele luta para que a gente tenha, e quando a gente tem isso, a tendência nossa é você baixar a guarda e desanimar. Agora, se nesses momentos você abrir o teu coração diante de Deus, seja onde for, e orar, você vai ver que nessa sua oração, você e Deus, você vai começar a sentir um relaxamento no teu corpo. Você vai começar a sentir Deus mais perto de você, ou você mais perto de Deus. Ou seja, a oração tem esse poder de mudar a tua vida, a tua atitude.
A oração tem poder de curar a doença que quer afligir o teu corpo. Eu já falei aqui, Salomão escreveu sobre isso na versão antiga. Assim como o homem se imagina, assim ele é. Então quando a enfermidade vem para você, não aceite. Declare o contrário disso, declare: apesar dessa enfermidade estar lutando contra mim, maior é aquele que está em mim do que esse que está no mundo. Eu oro repreendendo essa enfermidade em nome do Senhor Jesus. Isso é fato. Mente controla o corpo. Você precisa entender isso. E é por isso que esses cientistas estão estudando a mente humana e a que ponto uma oração pode mudar essa mente. A Bíblia fala tanto sobre oração, irmãos, mas tanto, que se eu fosse citar textos bíblicos de oração aqui, eu ia gastar 1 hora no mínimo aqui, citando tantos que tem. E claro, nesses estudos de oração, eu quero também me ater a um texto, que é teoricamente muito conhecido para quem lê Bíblia. A Bíblia tem muita gente que ora, e muita gente que insistiu, que persistiu. E eu quero ler um desses textos dessas pessoas com você. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos aí em 1 Samuel, no capítulo 1. Uma mulher chamada Ana, que não era Dalva, mas era Ana. Uma história muito interessante. Se tem alguém que insistiu, persistiu e não desistiu da oração, foi essa mulher aqui. 1 Samuel capítulo 1, achamos aí, amém? A partir do versículo 1 diz: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufê. Jesus querido, tem misericórdia, né? Vamos lá, versículo 2. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. 3 todos os anos. Esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Versículo 4, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Versículo 5, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Versículo 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Versículo 7 ainda, só o começo. Isso acontecia ano após ano, ano após ano, ano após ano. Ela subia para adorar, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Cara pretensioso, né? Vamos lá, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou 10 e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11, fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. 13, como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. 14, ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Outro também que julgou sumariamente, né, sem saber. Como tem gente assim hoje, né? Aqui não, mas nas igrejas por aí tem, né? Versículo 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada.
não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. 16, não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. 17, ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. 18, ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. 19, na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20, assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Meu irmão, não deve ter sido fácil para essa mulher passar anos sendo desafiada pela sua rival, como diz o texto, dizendo para ela, eu tenho filho, você não tem, hein? Eu sou abençoado. Porque naquela época, a mulher que não podia ter filhos, ela era meio que desprezada. Apesar de Eucana amá-la, a sociedade da época era assim, mulher não tem filho, é desprezada. Leproso, longe da cidade. Havia algumas leis assim rígidas em relação a isso. E essa mulher se sentia acuada. Todavia, todos os anos, mesmo ela sendo posta em prática lá, ou em xeque, na verdade, a sua fidelidade a Deus, a outra, vou usar a expressão de hoje, zoava com ela. Ela orava todos os anos, até que um desses anos ela fala assim, Senhor, eu vou fazer um voto, me dá um filho, e eu vou dar esse filho para servir ao Senhor. É uma coisa doida. Porque você quer tanto ter um filho, e quando você tem, você vai deixar ele para servir a Deus? É uma coisa ilógica. Mas ainda assim ela falou, não, eu vou fazer isso. E voltando dali, a resposta que Eli deu, o sacerdote deu para ela, encheu o coração dela de esperança. E ela saiu dali, seu semblante já era outro, voltou para casa, se relacionou com seu marido, ficou grávida, teve um filho, o nome dele de Samuel. Eu acho interessante nesse texto a insistência dessa mulher, a persistência dessa mulher, de orar anos e não ver resposta de oração. Não é fácil você orar pedindo alguma coisa a Deus e você não vê resposta. Dia desse eu estava orando aqui, como eu oro sempre, Deus, dá-nos esse lugar, Senhor, dá-nos o terreno ao lado, para a gente levantar algo maior. E oro, e você fala assim, meu Deus, será que isso é possível? Será que isso é utopia? Bom, para essa mulher não era. Ela queria ter um filho, só que ela era estéril, não podia ter. Para nós hoje, talvez seja difícil, porque a gente não tem condição financeira. Todavia, Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode levantar pessoas, Deus pode enriquecer pessoas, Deus pode fazer milagres e maravilhas, como Ele tem feito em outras igrejas. Eu, conversando um dia desses com o pastor Klaus, o pastor Anésio, a gente estava almoçando no mês passado, e ele citou, falou, tem um amigo numa igreja presbiteriana ali em Pinheiros, tal, eles têm uma igreja grande, assim, parece uma arena, né? E ele disse, falou, estavam me falando que tem um camarada lá da igreja, empresário, que ele comprou à vista um lugar maior, acho que 3 vezes maior onde eles estão hoje, um negócio grande, pagou 27 milhões de reais à vista e deu para a igreja de presente. Quer dizer, Deus pode fazer isso? Lógico que pode. Por isso que eu não desisto de orar. Às vezes dá vontade, já vi que Deus não vai dar mesmo, tal. Não, continuo orando. Por quê? Porque a qualquer momento Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A questão não é Deus, a questão somos nós. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos crer mais na nossa oração. Você precisa sair daqui hoje crendo que a tua oração tem poder. Ela pode muito em seu efeito.
A oração de um justo. Pastor, mas eu sou justo? Sim, se você tem Jesus, se você recebeu Ele como Salvador, se você foi batizado, teus pecados foram perdoados, e você agora está justificado diante de Deus. Então, nessa questão de justificado, justo, você pode orar, e a tua oração tem poder. A questão é que muita gente desiste. E às vezes até, como eu disse aqui, você e eu somos pré-julgados ou julgados com a sua atitude de orar, de manter o otimismo, a fé. Muita gente fala, esse pastor é meio doido, vai construir, vai fazer, esse pastor aí, tal. Irmão, o que vale é o que Deus coloca no coração. E eu sei que Deus quer ver essa igreja aqui muito maior, em nome de Jesus. Eu sonho com isso, eu oro por isso, luto por isso e vou continuar até quando Deus me der forças. Vocês sabem, o meu sonho aqui é a gente ter 3 cultos no domingo. Por enquanto a gente tem 2. Mas se a gente alcançar mais pessoas, podemos ter 3. Tem igreja que tem 4, 5. Depende da gente. Deus é o Deus que abençoa, é o Deus que acrescenta. A maior igreja que existe na terra está na Coreia do Sul. Eles oraram durante 35 anos pedindo a Deus, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus abençoa essa igreja, Deus salva as vidas aqui das pessoas do nosso lado, Deus salva a nossa família, Deus salva. Oraram, insistiram, 36 anos orando. Até que chegou um momento que as portas abriram. Hoje é a maior igreja do mundo, cabe 150 mil pessoas sentadas. E tem 5 cultos no domingo. Por que isso acontece? Porque as pessoas oram. E quando você ora, quando eu oro, quando a gente une a nossa oração, Deus ouve. O que diz a Bíblia? Se 2 pessoas concordarem acerca de qualquer coisa nesta terra, é ligado nos céus. A tua oração tem poder. Você precisa acreditar mais nisso. Essa mulher, ela clamou ao Senhor, fez até um voto ao Senhor. Senhor, eu vou fazer um voto, se o Senhor me der um filho, eu vou deixar ele para o Senhor. E é interessante que, no ano seguinte, segundo o texto, não sei se você está com a Bíblia aberta aí ainda, 1 Samuel capítulo 1, quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e cumpriu o seu voto. 22, Ana não foi e disse a seu marido, olha, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Versículo 23, disse Eucana a seu marido, faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. 24, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló como um novilho, ou com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. 25, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. 26, e ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou aquela mulher, esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Só faltou ela falar assim, aquela que só achou que estava bêbada, mas não estava, eu estava orando. Né? Claro que não vai listar isso aqui, né? 27, era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. 28, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Aí essa mulher diante de Deus, ela ora de novo, só que agora não é mais aquela oração, ai meu Deus, não foi, agora ela agradece, capítulo 2 aí por favor, versículo 1, ela ora ao Senhor dizendo assim, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. 2, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus, aleluia.
Versículo 3: não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. 4: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz. Quantos filhos? 7. Ela entrega um para Deus, ela gera 7. Que quando Deus faz, Ele é capaz de fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. E ela declara isso. Mas a quem tinha muitos filhos ficou sem vigor. 6. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e delas resgata. 7. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. 8. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se como príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor e sobre eles estabeleceu o mundo. 9. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados das trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. 10. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra, Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Aleluia. Veja que interessante. Algumas lições desse texto. Apesar da afronta, ela nunca desistiu. Ela insistiu, ela persistiu e ela não desanimou. Ela acreditava que mais cedo ou mais tarde Deus ia responder a oração dela. Não sei se eu posso citar aqui, como exemplo prático, nessa manhã. Posso falar, Verônica? Posso falar, Verônica? Fique em pé, Verônica, por favor. A Verônica, esposa do Marquinho, nora da irmã Ângela. Ela não podia ter filhos. Não podia. E às vezes ficava triste. E ela falou isso e a gente começou a orar, a igreja começou a orar. E a gente orou, e orou, e orou. Aí Deus atendeu a oração. Nasceu o Marquinho aqui, ó, fica em pé, Marquinho. E nasceu a Bia também. Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Vai fazer aniversário amanhã, né? 14 anos. Jesus amado, hein, cara? Quem te viu e quem te vê, hein? E já quer se batizar. Logo, logo vai se batizar aí. Já manifestou o desejo. Ou seja, o que a gente aprende com a oração? Que faz bem, traz benefícios para as nossas vidas, nos leva para mais perto de Deus, nos ajuda diariamente na nossa caminhada. E segundo os cientistas, a oração é capaz de mudar a mente, mudar o corpo, só pelo simples fato de orar e crer, que Jesus falou sobre isso. Mateus 21, 22, Jesus disse: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. 1 João capítulo 5, versículo 14, já estou encerrando aqui. Ele escreveu assim: esta é a nossa confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Provérbios 15, 8 diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento.
Meu irmão, minha irmã, Jeremias 29:12 disse assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Ou seja, a questão não é Deus. A Bíblia diz, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, ele é imutável. Quem tem que mudar? Eu e você. Por que as pessoas desistem? Porque elas não querem orar. Elas querem ser abençoadas. Aí vem aquela prática de algumas igrejas, faz um voto, dá o seu tudo, faz isso, aquilo, outro e tal. Aí a pessoa faz isso, não deu certo, então pera um pouquinho, leva um sabonete ungido, dá uma oferta e leva, toma banho para tirar a nhaca do corpo da vida, leva uma vassoura ungida e faz isso. Esses dias, essa semana aqui, e para tristeza geral da nação, eu vi um vídeo no Instagram de uma igreja que a pessoa estava pedindo assim: irmão, você não tem dinheiro, pede emprestado. Você que dava 1.000, 10.000 de oferta, pede emprestado e dá para a igreja. Meu Deus, onde a gente vai parar? Sendo que, quando você é fiel a Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas, é impossível Deus não te abençoar, porque Ele abençoa conforme a sua palavra. Se você for fiel a Deus, se você se relacionar com Ele, orar, expor a sua vida, seus medos, suas dificuldades, lamentar. Se tiver que lamentar, lamenta diante de Deus através das suas orações. Jesus falou: vai para o quarto, fecha a porta lá e ora, fala com o Pai, fala em segredo, porque o Pai em segredo vai te responder. Fala com Ele, ora, conversa com Ele, declare a bênção dEle sobre a tua vida, sobre a tua família. Faça isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, vai fazendo, vai orando, vai buscando, vai pedindo. Você vai ver que vai acontecer algumas transformações na tua vida, na tua família, porque Deus ouve as orações, irmão. Principalmente orações que são feitas com fé. E mais uma vez nós vamos colocar em prática isso em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé um momentinho, rapidamente. Aleluia. Feche os teus olhos agora. Semana passada oramos uns pelos outros, no sentido de qual é o seu maior desejo do coração. Se você estava aqui, se você lembra o que você expressou: pô, o maior desejo do meu coração é esse. Ótimo. Alguém orou por você domingo passado. Se você não esteve aqui, hoje eu te falo: qual é o teu maior desejo? O que você anseia assim? Poxa, eu preciso de várias coisas, mas o mais importante é isso. De olhos fechados, eu quero te encorajar agora a você focar nisso, pensar nisso. E pela fé, abrir teu coração e orar por isso. Declarar isso na tua vida, como se você já tivesse recebido, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê, você recebe. Então, baseado na tua fé, como eu citei o caso aqui da Verônica, como tem outros tantos casos aqui de pessoas que foram curadas, libertas, saradas, transformadas. Ou seja, o mesmo Deus que ouviu a oração de Ana é o mesmo Deus que está conosco aqui hoje. O mesmo Deus que ouviu a oração de Ana é o mesmo Deus que está conosco aqui hoje. Então, se você crê, ore, fale com Deus. Apresente-se agora diante dele em oração. Diga: Senhor, olha, o meu maior sonho, o meu maior desejo é esse. Ou então, o maior mesmo, é esse. Eu quero focar nesse. Senhor, abre as portas. Senhor, me liberta. Senhor, me cura. Senhor, me transforma. É você e Deus, fala com Ele. Ele está aqui, rapidamente, em nome de Jesus. Aleluia.
Pai, em nome de Jesus, ouço alguns irmãos orarem. Eu sei que estás aqui, Deus, cremos que estás aqui. Cremos que és bondoso, misericordioso. Por isso, Pai, alcança nesta manhã a vida desses irmãos que estão aqui se apresentando diante de Ti. Se eles estão orando, imagino que eles creram na Tua palavra. E a Tua palavra nos ensina que a gente deve orar, persistir, insistir. A gente não deve desistir. Porque mais cedo ou mais tarde, como o Senhor atendeu o pedido que parecia impossível aos homens, mas para o Senhor não existem impossíveis. O Senhor pode fazer todas as coisas, realizar todas as coisas. Podes mudar vidas, mentes, condições. Tu podes curar, libertar, transformar, abrir portas, enviar recursos, fazer milagres, maravilhas. Todo o poder nos céus e na terra pertence ao Senhor, por isso nós cremos. Vem, ó Deus, nesta manhã em nome de Jesus, atender o pedido, Pai, o desejo, talvez o maior desejo do coração deste irmão, desta irmã que está aqui ou que está em casa. Alcança-os, ó Deus, nesta manhã, que venha a bênção do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, que venha a libertação, que venha a cura, que venha, ó Deus, a salvação, a reconciliação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja feito de acordo com a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, tem aqui os elementos da ceia, que estão aqui postos a esta mesa, as pessoas que estão em casa, ó Deus. E eu me lembro da irmã Maria Senhora, que iria participar de casa, me lembro do Diego, da Adriana, lá em Junqueirópolis, e outros irmãos que porventura estão online, com os elementos em casa também. Senhor, abençoa estes elementos. Pai, vai continuar sendo um suco e um pedaço de pão, mas que na dimensão espiritual venha sobre nós a Tua vida, a Tua unção, a Tua presença, Jesus, sobre todos os que estão aqui. Quebra barreiras, tira os julgos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. 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 Por favor.